Vem comigo, futuro servidor do TJ. Vamos agora falar do agravo de instrumento. Gravamos tudo sobre apelação e agora é hora de falar contigo sobre o agravo de instrumento. Quando eu falo do agravo de instrumento, eu preciso ter em mente algumas informações bem introdutórias. Quais são essas informações introdutórias, Alex? As informações introdutórias são as seguintes. Contra uma sentença que coloca fim ao processo, cabe apelação. Só que a sentença que decide o mérito e não coloca um fim ao processo. Tudo aquilo que não coloca fim ao processo, cabe agravo de instrumento. Então veja bem, se eu entro com um pedido de A e B, o juiz desce a caneta e dá uma sentença falando, Alex, você tem direito a A e o processo continua contra B, alguns pensam, e defendiam que contra essa decisão definitiva do pedido de A, caberia apelação. Só que agora o novo CPC estabeleceu o seguinte, cuidado, se não colocou fim ao processo, cabe agravo de instrumento. E o agravo de instrumento é uma grande aposta para essa prova de 2018. Então tome muito cuidado para você não vacilar e para que você não erre aí nas informações básicas. Vamos memorizar o texto da lei? Não tem outra forma. O que é memorizar o texto da lei, Alex? É você saber aquilo que o texto da lei traz de uma forma clara e de uma forma objetiva. São as hipóteses literárias do artigo 1015. E as hipóteses literárias do artigo 1015 estabelece o seguinte para nós, que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Tome muito cuidado, porque lá no processo penal, um recurso muito parecido com o agravo de instrumento é o recurso sentido estrito. Eles são muito parecidos, né? Mas recurso sentido estrito, eu estou falando lá no Código de Processo Penal. Aqui no Código de Processo Civil eu falo de um recurso chamado agravo de instrumento. Então cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Vamos lá, vem comigo. Tutela provisória, e aí eu quero que você tome muito cuidado, porque quando eu falo em tutela provisória, a tutela provisória na realidade, ela só será tratada no agravo de instrumento se ela foi concedida no começo ou no meio do processo. Se a tutela provisória foi concedida na sentença que colocou fim ao processo, o recurso cabível será a apelação. Tá bom? Você se recorda do exemplo que eu dei no início da aula, dizendo assim, galera, se eu tenho um pedido A, pedido B, e o juiz decidiu o mérito do pedido A e o processo continuou com o pedido B, ele não finalizou o processo, ele colocou fim ao pedido A. Então, é uma decisão contra o mérito do processo. Isso daqui confunde muitos candidatos, porque mérito do processo, se colocou fim, caberia apelação. Só que quando ele fala mérito, é pensando que foi decidido, mas não colocou fim ao processo. Então, no inciso 2, ele traz a hipótese do mérito de processo, tá? Outro cuidado, que inclusive a VUNESP, nós temos questões de nível superior da VUNESP, porque de nível médio não temos nenhuma, tá? Cobrando ainda o agravo de instrumento. O que eu tenho percebido que a VUNESP tem feito nas questões elaboradas, e com certeza é o mesmo examinador que vai preparar a sua prova. Olha só, aqui diz o seguinte, rejeição da alegação da convenção de arbitragem. E nas provas a VUNESP tem colocado da aceitação. Então você vai pensar que, em regra, o agravo de instrumento ele cabe de decisões que são rejeitadas. Decisões que são rejeitadas, aquilo que traz algo negativo, olha, como rejeição da alegação, rejeição do pedido de gratuidade. Agora aqui no caso ele traz também um lado positivo, ou acolhimento, na realidade não é lado positivo, né? Porque olha só, rejeição, foi rejeitado o pedido de gratuidade. Ou o juiz acolheu o pedido da sua revogação, ou seja, eu concedi e depois tirei. Então, se eu concedi e depois tirei, é um ato negativo. Se eu tenho a convenção de arbitragem, foi rejeitada essa convenção de arbitragem, cabe agravo de instrumento. Porque se foi aceito a convenção de arbitragem,
não cabe nenhuma decisão, até porque o juiz diz o seguinte: olha, eu aceito a convenção de arbitragem, significa que eu não tenho tutela, eu não tenho jurisdição para decidir sobre isso. Então gravem, tá? Que no inciso 3º fala rejeição, no inciso 5º fala rejeição, no inciso 4º ele fala sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ninguém vai te perguntar numa prova descrevente o que é desconsideração da pessoa jurídica. Mas só para você saber, desconsideração da pessoa jurídica é quando eu tenho muitas dívidas no nome da pessoa jurídica e a pessoa física tem bens no seu nome, eu desconsidero essa pessoa jurídica para invadir os bens da pessoa física. O Código de Processo Civil também admite a modalidade inversa. É quando a pessoa física está lascada, ela não tem nada, só que a pessoa jurídica está com patrimônio. Então eu desconsidero a pessoa física para pegar os bens da pessoa jurídica. Tudo bem? Então, gravamos as hipóteses do agravo de instrumento. Vamos lá, de novo. Tutela provisória, quando concedida no começo ou no meio do processo. Mérito do processo. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e rejeição, ó, lado negativo, ó, rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de revogação. Acolher não é um ato positivo, porque eu estou acolhendo o pedido de revogação. Se concedeu gratuidade a alguém e depois eu revoguei, é um ato negativo, ó. Então, ó, rejeição e revogação do ato de gratuidade, tá bom? Aqui, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, também um ato negativo. Tudo bem? Vem comigo então para os próximos incisos. Exibição ou posse de documento ou coisa, o juiz mandou exibir, posse ou documento de coisa, ó, exclusão de litisconsortes, excluir alguém é um ato negativo, tá? O que a VUNESP pode colocar na sua prova? Incluir alguém no litisconsórcio? Não. Incluir alguém no litisconsortes, lembrando que litis vem de litígio, consorte são duas ou mais pessoas. Então, no litígio, há a presença de duas ou mais pessoas. Estou falando de exclusão de litisconsortes, tá bom? E no inciso 8º, rejeição, ó, de novo, rejeitar significa algo negativo. Então, polo negativo, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Agora, olha só o inciso 9º. O inciso 9º, ele é bivolts, então ele é positivo e ele é negativo, porque olha só, admitir intervenção de terceiro, se está admitindo é um ato positivo. Se eu estou inadmitindo, é um ato negativo, certo? Inadmitir alguma coisa. Então, admitir ou inadmitir intervenção de terceiros. Quando que cabe o polo positivo e o polo negativo? Intervenção de terceiros. Admitir ou inadmitir. Se falar litisconsorte, só negativo, exclui. Se utilizar a expressão de convenção de arbitragem, só lado negativo, rejeita. Se falar de gratuidade, só lado negativo, rejeição ou acolhimento do pedido da sua revogação. Então eu tenho uma situação aqui bivolts, no sentido de ser positivo e negativo, né? Bipolar, na questão do inciso 9º. Agora olha o inciso 10. Conceder, modificar ou revogar o efeito suspensivo aos embargos de execução. Então, se foi concedido, modificado ou revogado os efeitos suspensivos aos embargos da execução, cabe agravo de instrumento. Ainda, redistribuição do ônus de prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Deixe-me te dizer uma coisa, o capítulo de provas é um capítulo que nós deixamos à parte, mas quando eu gravar o vídeo de dicas do capítulo de prova, vocês perceberão que eu falarei de redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373. É quando você tem a obrigação de aprovar e B não. Só que o juiz faz um acordo ali para que a outra parte faça a prova no processo. E o inciso 3º é um inciso muito importante, porque ele fala assim, ó, outros casos expressamente referido em lei. Isso faz com que eu e você conclua que o artigo 1015 ele não é taxativo, ele é exemplificativo.
E nós estudamos em improbidade administrativa uma possibilidade que fala do quê? De agravo de instrumento. Quando eu peticiono, né, faço a distribuição da petição inicial, se aí lá fala do acolhimento ou da rejeição. Deixa eu até confirmar aqui que agora me deu um branco. Ele fala do agravo de instrumento. Ó, tá aqui, ó. Parágrafo 9º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, tá? Isso daqui é importante. Ele fala assim, ó, da decisão que receber a petição inicial cabe agravo de instrumento. Na realidade é o parágrafo 10º do artigo 17. Então lá ele fala assim, ó, recebeu a petição, cabe agravo de instrumento. Lembrando que se indeferir a petição inicial na ação de improbidade, cabe o recurso chamado de apelação. Tá bom? Então essa é a primeira dica sobre o agravo de instrumento que vai aparecer na sua prova. Vai cair agravo de instrumento na sua prova. Tá certo? Fechou, Alex? Muito bem, muito bem. Então fechamos as possibilidades do agravo de instrumento e no próximo vídeo a gente fecha as ordens direta e indireta do agravo de instrumento. Beijo.